A paz do Senhor, Juventude Concade, como é que vocês estão? Nós estamos iniciando mais um episódio do Concade Cast e com muita alegria eu já peço para você se inscrever, se ainda não for inscrito. Eu quero pedir também para você compartilhar esse vídeo. Hoje nós temos um entrevistado aqui muito especial e eu tenho certeza que aquilo que nós conversarmos aqui durante esse episódio vai edificar a vida de alguém. Então, não perca a oportunidade de compartilhar. Manda esse episódio para alguém, curte também, tá bom? Nos siga lá nas redes sociais, @concade_ e @concadecast, tá bom? Mas, depois que você já se inscreveu, eu quero te apresentar com muito carinho esse amigo, é um amigo que o Senhor nos deu e que está caminhando lado a lado conosco na Juventude Concade, e é um amigo não só de Concade, é um amigo de ministério também. Eu quero que vocês recebam e quero receber aqui o pastor Davi Moraes. Pastor Davi Moraes, ele é esposo da Suelen, pai da Liz, do Benício, ele é pastor na AD Marajó, uma congregação muito linda, ele é líder de juventude da região de número 1, advogado por formação, teólogo por vocação, né? São muitos predicados aqui que nós temos para trazer acerca do pastor Davi, e acima disso tudo, tá? Acima disso tudo, eu posso falar porque eu estou do lado. É um grande homem de Deus. Amém. Seja Glória a bem-vindo, Deus. pastor Davi. Gente, que prazer. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. De vez em quando a gente está gravando e hoje eu tô como convidado. Muito feliz por participar. Esse projeto tão lindo que nasceu no coração do nosso líder, que é o pastor Rodrigo, que é você. Obrigado aí também. E fazer parte desse projeto é muito bom porque a gente precisa influenciar em qualquer lugar onde estivermos, com as ferramentas que tivermos. Eu tenho certeza que talvez se o apóstolo Paulo tivesse um podcast, ele seria o mais ouvido da face da terra. Verdade, pastor Davi. E é exatamente isso. O pastor Davi é o nosso host, né? Ele já tem a cara do Concadecast. Eu tô me intrometendo aqui uma vez ou outra, mas quem tem um dom mesmo é ele, viu? Então, se eu for errando alguma coisa aqui, é que eu tô nervoso na frente do Não, homem, que viu? isso. Pastor Davi, antes mesmo de eu começar aqui conhecendo um pouco mais sobre você, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui e agradecer pelo trabalho, pela parceria, pela oportunidade de estarmos trabalhando juntos na frente do Concade, e não só nisso, é em tudo, tudo que a gente faz, quando a gente consegue auxiliar ali na sede, saiba que eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa, pela sua família. São poucos assim que têm esse coração tão voltado assim para a obra, para as coisas de Deus, e eu quero realmente aqui começar louvando a Deus pela sua vida, viu? Isso é uma bênção para todos nós. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo seja dado honra e glória a quem merece, né? A gente está aqui para servir, então ficamos felizes em servir, na realidade. Amém. Pastor Davi, então vamos começar? Vamos lá do iniciozinho. Quem era o Davi? O Davi nasceu num berço evangélico. Conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu. Eu descobri hoje que ele não é daqui, né? Não, Conta um pouquinho aí pra gente. não, eu nasci em Belém do Pará, né? O berço do pentecostalismo, da Assembleia de Deus. Mas muito novo eu vim para cá, para Brasília, né? Eu vim para cá com 9 meses com a minha mãe. Minha mãe estava grávida da minha irmã. E aí depois veio meu pai. E de lá para cá a gente cresceu. Eu morei na Agrovila, antiga Agrovila, né? Que era, acho que Vila Nova hoje, Sim, sim. né? Agrovila lá em São Sebastião. Depois eu fui para o Varjão e cresci no Varjão. Esses foram os 3 locais que eu passei a minha infância, adolescência e juventude. Me casei e vim morar no Valparaíso de Goiás com a minha esposa, né? Então, esse é o local onde eu passei por aí. Dou graças a Deus, pastor Rodrigo, que nasci em um berço cristão. Eu costumo falar que a gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Mas se eu tivesse a opção de escolher, eu não mudaria a família que eu nasci e principalmente não mudaria a possibilidade de nascer em uma família cristã.
né? Minha mãe, meu pai, sempre nos conduzindo à igreja, à obra do Senhor, nos ensinando a servir. Meu pai era líder de jovens, meu pai foi líder de missões, de evangelismo. Minha mãe também foi líder de mulheres, regente do coral de mulheres do conjunto, né? Naquela época a gente chamava de conjunto. Frequentadora do círculo de oração, inúmeras vezes fui com ela quando criança, e lá era assim, né? Os pais hoje botam dificuldade com carro para levar um filho para a igreja. Minha mãe não tinha carro, ainda tinha de bagagem 4 filhos para poder levar para o ciclo de oração. E não faltava, E hein? não faltava, mano. Ela ia pro círculo de oração, participava. Eu me lembro de uma irmã do círculo de oração, uma irmã do coque que marcou muito a minha infância, que é a irmã Lourdes. Deus usava ela de uma maneira poderosa. Então, fui frequentador mesmo, não só de círculo de oração, mas de escola bíblica dominical. E isso foi fazendo com que eu me interessasse pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, né? Minha mãe fazia culto doméstico. Minha mãe conta, eu não me lembro, mas minha mãe conta que a gente começava o culto doméstico. Meu pai trabalhava muito, né? Ele trabalhava num supermercado na época, num sacolão. Saía às 5 horas da manhã e chegava 8, 9 horas da noite. E a gente começava o culto doméstico umas 8 horas, 8h30 por aí. E a gente tinha que ficar cantando hino. E eu falava, não, não, tem que esperar meu pai chegar para ouvir uma palavra do meu pai. E meu pai chegava morto de cansado e ainda compartilhava uma palavra conosco ali em casa, né? A gente morava num local muito humilde, um barraco de madeirite, né? Lá no Varjão, era uma área que era invasão praticamente naquela época, não tinha regularização, até hoje não tem. E a gente foi sim, foi crescendo nesse contexto. Eu e meus 3 irmãos crescemos nesse contexto de sempre estarmos envolvidos com a obra do Senhor, né? Minha mãe não trabalhava fora, então conduzia a gente muito na igreja mesmo, para trabalhar na igreja. Então foi nessa fase, eu costumo falar que Deus ele sabe como fazer, né? Foi ali por volta dos 12 anos, eu comecei a querer ser um adolescente mais viver a adolescência, né? Então querer namorar e tal, essas coisas. E eu costumo falar que Deus é pontual, né? Ele, ele me visitou quando eu tinha 14 anos de idade em um congresso de carnaval, né? Não no Concade, em outro congresso de carnaval. Deus me visitou. E ali começou as minhas experiências com Deus, né? Foi nesse momento que começou as minhas experiências com Deus e que eu comecei a viver ministério e respirar ministério mesmo. Foi a partir dessa fase, dessa época. E eu falo que é pontual porque Deus sabe a hora exata, porque eu tenho certeza que se ele não tivesse me atraído, me chamado, colocado essa chama dentro de mim, porque é ele quem coloca essa chama dentro de nós só vamos buscar alimentá-la sempre. é, eu com certeza não seria um jovem que cresceu na igreja, provavelmente teria me desviado por completo e viveria um outro caminho. Então eu costumo falar que Deus foi pontual em me encontrar e estabelecer suas experiências comigo nessa data, nessa época, porque de fato eu poderia viver uma outra vida. Uhum. Né? Então, aos 14 anos foi quando você ali começou a ter aceso a essa chama ministerial, né? Sim. Mas antes disso, antes dos 14 anos, o pastor Davi, ou melhor, o Davizinho, né? O Davizinho já almejava estar onde você está hoje, pastoreando igrejas. Antes disso, qual era o pensamento, assim? Você queria ser jogador de futebol? Qual era o seu pensamento em relação à sua infância, assim, para futuro? Eu nunca me imaginei viver o que eu vivencio hoje em ministério, né? E eu costumo falar que só tudo que eu vivencio hoje só pode ser resultado não do meu mérito, não das minhas formações, não da família que eu vim, mas da graça de Deus, né? Só isso, né? Não me imaginava mesmo, eu com 9 anos de idade,
eu ia trabalhar com meu pai no mercado, né? Era uma maneira até de eu ter um pouquinho de mais tempo com ele, né? Então eu ia com ele pro Ceasa às 5 horas da manhã, de lá do Ceasa a gente ia pro mercado, e lá no mercado eu era empacotador, né? Eu empacotava as compras das pessoas, levava até o carro ou até o apartamento, que era lá na Asa Sul, na 414 Sul, e aí eu levava, e eu conheci com 9 anos de idade um advogado, né? O doutor Deoclésio Borges. E me interessei pela área da advocacia com 9 anos de idade. Então, eu não vivenciava a expectativa de viver o ministério. Meu pai, nessa época, ainda não era pastor, dirigente, era pastor auxiliar, já era líder de jovens, mas não era um pastor dirigente. Então, não vivenciava a expectativa e a esperança de ser um ministro, de viver o ministério de forma intensa e entregue, como nós temos buscado viver hoje em dia, né? Então, assim, aquilo foi quando eu comecei a me interessar pela advocacia e eu falava que quando eu crescesse eu iria ser um advogado, né? Então não tinha expectativa nenhuma de ser um pastor ou um pregador, nada disso. Interessante. Eu fiz essa pergunta porque eu também descobri que a sua primeira formação foi teologia. Uhum. Depois, né, esse sonho, aos 9 anos que você teve de se tornar advogado, aconteceu, né? Você está exercendo hoje a profissão, mas primeiro, antes de cursar direito, você cursou teologia. Então, como que foi essa experiência de primeiro cursar teologia antes de buscar o seu sonho ali, vamos assim dizer, de fato, que era advogar? A nossa geração, né, nós somos contemporâneos de geração, era uma geração que já começava a se preocupar mais com o profissional do que com o ministério, né? E o interesse por teologia surgiu quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estava em um Foi nessa congresso, chama, né? nessa chama. Eu estava em um congresso de carnaval, né? E o pastor João Batista, era um pastor lá de Imperatriz do Maranhão, veio pregar nesse congresso de carnaval, né? E eu me lembro o texto que ele leu, Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, tremeu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o pastor João Batista, ele tinha uma graça muito grande ministrando. E, inclusive, ele era professor de teologia naquela época, e ele usava muito da oratória, da retórica na pregação, e vez ou outra ele citava, porque as regras da hermenêutica, as regras da homilética, da exegese, que não sei o que lá, e eu, meu Deus, o que que é isso? E aí eu fiquei curioso Olha aí. naquela época. E eu me lembro que ele pregando esse texto, ele falava bem assim: olha só, preste atenção. Nós, nós não podemos julgar o irmão que tá sentindo a presença de Deus. Não podemos julgar o irmão da maneira que ele sente a presença de Deus. Por quê? Porque ele sente a presença de Deus do jeito que o Espírito Santo ministra nele. Então tem gente que vai pular, tem gente que vai gritar, tem gente que vai só chorar, tem gente que vai só ajoelhar. E eu sempre fui um pouco comedido. Então eu falei, nunca que eu vou pular, nunca que eu vou fazer o que lá, não sei o que lá. Então naquele dia eu dobrei os joelhos e eu orei. Falei, Deus, eu quero essa chama, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para mim que eu seria um pastor. Meu pai falou audivelmente, eu ouvi isso, né? Meu pai tinha acabado, há pouco tempo, assumido uma igreja para pastorear. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. E aí a gente foi para pastorear. Eu me lembro que quando meu pai, eu cresci numa igreja, né? Até os 13 anos, a infância, a pré-adolescência, o início da adolescência ali naquela igreja, então habituado com todo mundo, cheio de amigos. Quando meu pai recebeu o convite para pastorear, a igreja não era muito longe, era uns 25 quilômetros no máximo de distância lá de onde eu cresci. Mas eu virei pro meu pai e falei assim: pai, vai o senhor, eu não vou não. Eu vou ficar aqui. 13 anos de idade já querendo mandar em mim mesmo. É. E aí, meu pai, com toda a sabedoria, falou pra mim: meu filho, não é só eu que tô sendo chamado para pastorear, é você também, é sua mãe. O convite não é só pra mim, é para a família. E aquilo acalmou meu coração. Poderia não acalmar, mas acalmou. Eu me lembro que a gente foi visitar o local onde ele ia tomar Pastorear. posse. Uhum.
Eu fiquei dentro do carro. Falei, não vou sair daqui. Vou ficar aqui dentro do carro. Mas aí, com o tempo, Deus foi trabalhando em mim e aí acendeu essa chama no congresso de carnaval. E foi quando eu me interessei por teologia. Comecei a estudar teologia, a ler sobre teologia, a ler livros. Né? O primeiro livro que eu li foi Heróis da Fé, do Orlando Boyer, um livro biográfico dos avivalistas que passaram pela história da igreja. Muito bom E livro, por sinal. excelente, inclusive eu indico para você, jovem, se você quer ver experiências de avivalistas, leia esse livro, porque é um livro que com certeza vai impactar a sua vida de uma maneira geral, até para você viver as suas experiências e começar a construir o seu legado, né? E aí eu li esse livro e aí depois eu comecei a ler sobre teologia e li um livro sobre o tema Aprenda a Pregar, do pastor Josué Gonçalves, e comecei a me interessar pela pregação, pela homilética, pela hermenêutica, pela exegese, que foi citada na pregação do pastor João Batista. Mas, apesar de ter essa chama de almejar e de começar a pregar com 14 anos, né, de idade, apesar disso, não deixava como primeira opção o ser advogado. Não largava, não, eu quero ser advogado. Né? Para mim, teologia vai ser um hobby, para mim, teologia vai ser um plus, né? Alguma coisa assim. Mas eu pensava em fazer teologia depois de fazer direito, depois de me formar e ser advogado. E aí eu terminei o ensino médio, tive uma boa nota uma nota relativa no Enem, né? E fui atrás de bolsa pelo ProUni, esse programa. E eu coloquei as opções lá. Coloquei direito como primeira opção, administração como segunda opção, jornalismo como terceira opção e teologia como quarta opção. E eu já contei esse testemunho algumas vezes, né? E aí eu me lembro que eu orei, falei, Deus, é o seguinte, eu quero ter direito, coloquei as outras opções porque eu sou obrigado a colocar as outras opções. E de teologia eu não quero de jeito nenhum. Não ganhei bolsa para direito, não ganhei bolsa para administração, não ganhei bolsa para jornalismo, ganhei bolsa para teologia. E aí, falei com meu pai, falei, pai, e aí? Meu pai falou, meu filho, vai, começa, depois você faz direito e tal. E aí eu fui orar. E eu me lembro de quando eu fui orar, nitidamente de Deus falando no meu coração. Viva os meus sonhos, que eu vou viver com você os seus sonhos futuramente. E aí eu falei, então vou abraçar a teologia. E aí eu abracei o curso de teologia e comecei a fazer o curso de teologia, né? De início eu não queria muito, mas eu abracei. E eu me lembro que na época eu procurei meu líder de jovens e o meu líder de jovens falou assim, rapaz, você é doido, moço? Vai fazer teologia ao invés de fazer outro curso. Um curso de administração, um curso, qualquer outro curso, menos o de teologia, faz outro curso. Menos o de teologia, que não sei o que lá. E aí, não tô criticando aqui meu líder, eu acho que é porque a mentalidade que surgia naquela época era uma mentalidade de primeiro correr atrás da vida profissional, né? E aí, eu me lembro de um pastor chamado Pastor Francisco Rodrigues da Costa. E ele chegou até mim e falou, olha, meu filho, por que você está escolhendo teologia? Deus vai te honrar. E você vai ser um diplomata, você vai ser alguém de muita importância no reino de Deus por onde você passar. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fiz o curso de teologia, acabei o curso de teologia, virei professor de teologia quando acabei, tinha um núcleo de uma faculdade, e aí eu era apaixonado por teologia, sempre fui, hoje eu sou, mas não tanto assim como naquela época, porque acho que os afazeres vai acabando, mas eu amo teologia, é a área que eu sou apaixonado. E você conseguiu realizar o sonho, né? Então aquilo que Deus falou na realidade se cumpriu, né? Primeiro vai aqui, cumpre esse propósito, que é a teologia, depois você cursou direito, né? Que foi Uhum. a faculdade a qual você hoje é a sua parte profissional, né? Sim, Vamos assim dizer. Mas que testemunho lindo, pastor Davi, lindo. E voltando um pouquinho, você falou que seu pai assumiu uma igreja, você tinha 13 anos, né? 13 Você anos. tinha 13 anos. Como é a experiência de ter um pai
né, que é pastor. Como é ser filho? O que eu tô gostando do Concatcast é que aqui nós estamos conseguindo trazer vários tipos de histórias. Tem a história de alguém que desviou, se afastou no meio do caminho. Tem a história de alguém que o pai era católico e tem várias histórias. E hoje a gente pode ouvir um pouco como que essa é a história de ser filho, né? Ser Sim, filho de pastor, a responsabilidade era maior por você ser filho de pastor. Você carregou, enxergou isso como um peso, ou enfim, como que foi esse seu pensamento na época e como que você enxerga isso hoje também, né? sim. De fato, assim, eu não nasci com meu pai sendo pastor, né? Porque talvez a pessoa que já nasce em uma família em que o pai é pastor, o peso é ainda maior, Diferente. né? Meu pai se tornou pastor, eu tinha 13 anos de idade. Na época, a gente não entendia muito isso ainda, né? Não tinha uma compreensão do que era ter um pai pastor, ser um filho de pastor e tudo isso. Mas eu costumo falar que na época que eu comecei a vivenciar o pastorado com meu pai, eu não senti o peso disso, né? A responsabilidade. Eu não tomei para mim, né? Mas a gente sabia que existia uma pressão externa de outras pessoas que acabavam pressionando-nos para que nós fôssemos pessoas perfeitas, né? Sem falhas, pessoas que não falhassem em nada pelo fato de ser filho de pastor, né? E essas pessoas elas exigiam muito, talvez por falta de maturidade, talvez por falta de compreensão de que, apesar de ser um filho de pastor, ele não é o pastor, é uma pessoa que está em formação, é uma pessoa que está em desenvolvimento, é uma pessoa que ainda está se descobrindo, entendendo o seu propósito, né? E aí, o recado que eu quero deixar, inclusive, assim, para você que é filho de pastor, é primeiro, não leve para você uma responsabilidade como se você fosse o pastor, Que não é sua, que né? não é Não sua. carregue o peso que não é Não seu. carrega um peso que não é seu. A gente sabe que existe uma promessa sobre as famílias sacerdotais, mas não pegue a responsabilidade, é a primeira coisa. Não viva essa responsabilidade no sentido de eu preciso ser perfeito em tudo, né? E em segundo lugar entenda que é a oportunidade que Deus está te dando de ser um colaborador no ministério pastoral do seu pai. Eu acho que todo filho de pastor precisa enxergar isso como uma oportunidade de colaborar, de ser discipulado mais de perto por um pastor, por um pai que é pastor, né? Então, assim, enxergue essa possibilidade de olhar assim, não, meu pai é o meu pastor. Então, além do meu pai, que é em primeiro lugar, ele é o meu pastor. Então, olhe com um olhar de ternura, de exemplo, de carregar o legado, de viver o legado, né? Então, assim, primeiro, não tome essa responsabilidade. Segundo, enxergue isso como uma possibilidade de ajudar o seu pai. E eu me lembro que meu pai, depois de um ano aproximadamente que ele estava na frente da igreja, que ele assumiu, ele me chamou e falou: Você vai ser o líder de jovens. E eu tinha 14 anos de idade. Foi aí que iniciou sua caminhada ministerial, Foi no aí que caso. começou a minha caminhada ministerial. Então, com 14 anos de idade, eu já estava 14 anos de idade, para 15 anos, meu pai me chamou para ser líder e eu peguei e falei, não, eu aceito. E aí, eu me tornei um líder dentro da igreja dos jovens, liderava jovens de 31 que já tiveram vida sexual ativa na época, que já foram casados e separaram e estavam nos jovens. E aí liderava adolescentes mais novos que eu, liderava jovens da minha idade, liderava meus irmãos, né? Que eu tinha irmãos que eram liderados nossos. E aí foi quando começou a vida ministerial, o trabalho ministerial de fato, né? O envolvimento. E eu abracei isso com muito afinco. Eu me lembro que eu limpava a igreja, ensaiava depois da escola dominical, almejava ser professor da escola dominical na época já. Então eu abracei a liderança dos jovens naquela época e comecei a ajudar o meu pai. E aí foi nessa época que eu comecei a pregar também, e aí preguei fora, né, uma vez,
né, já muito novo, com 14 anos, eu fui pregar já fora em outra igreja. Meu pai liberou e aí eu fui lá e tal. Foi até uma igreja Madureira. A primeira igreja que eu preguei fora da igreja que era. Foi o Ministério de Madureira, que era o trecho 3 lá no. Que era uma congregação ligada ao Varjão. E eu me lembro até hoje que foi uma colega de sala, a Débora, que me chamou para pregar lá. E aí eu preguei lá. Foi a primeira igreja fora da igreja que eu congregava, que estava lá. E aí nós participamos desse culto e foi uma bênção. E aí, voltando a essa questão, foi aí que começou a vida ministerial. Mas os desafios de um filho de pastor são muito grandes, né? Porque ele precisa entender isso, né? Que ele não precisa ser porque os outros querem que ele seja, porque nem todo filho de pastor vai ser um pastor, né? Isso depende muito da chamada de Deus e da disposição, né? Às vezes Deus não tem um chamado pastoral para um filho de pastor, mas tem um chamado de um músico, de um cantor, talvez um administrador, um exímio administrador, porque reino de Deus não é só pregar, não é só pastorear. E acho que o filho não precisa carregar esse peso por ele não ter a mesma chamada que o pai, Sim, né? Você concorda que às vezes concordo. o próprio filho ele vê ele indo para uma outra vertente, às vezes ele fica querendo se culpar, assim, meu pai é pastor, eu tenho que ser pastor. Não, e às vezes Deus chama de várias formas, né? Ou até o pai querendo forçar o filho, Boa, né? perfeito. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, não, meu filho vai ser pastor nem que ele não queira. E eu falei, rapaz, isso é muito Perigoso. sério, perigoso. Porque às vezes você está instruindo e direcionando e conduzindo uma pessoa para um caminho que não é o dele. Então precisa se ter esse cuidado, até os pais mesmo, né? Eu tenho meus filhos hoje, né? A Liz e o Benício. É lógico, a gente almeja que os nossos filhos sigam os nossos passos, né? Mas se os meus filhos não seguirem os meus passos, o mais importante, meu amigo, é tê-los na presença de Deus. Se eles forem músicos, se eles forem administradores, se eles forem só um líder, só um regente, alguma coisa assim, para mim o suficiente é que eles estejam na Sim. presença do nosso Deus, né? Então assim, tem essa questão, né? Então o pai ele não pode forçar o filho a ser pastor, nem obrigado. Deixa as coisas fluírem, que é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, podemos dizer assim, você deixar o filho seguir o seu caminho, o seu destino, né? Então assim, ser filho de pastor, você que é filho de pastor que está nos assistindo, é desafiante muitas das vezes, mas você precisa entender que Deus não te colocou nessa família sacerdotal por um acaso. Existe um propósito em tudo, senão nós duvidaremos da soberania de Deus. Então, viva isso como um propósito, porque se você viver como um propósito, vai ficar mais fácil para você vivenciar tudo. Entendi, pastor Davi. Que bênção. E, meu pastor, você falou acerca da sua parte de pregador itinerante, né? Antes de pastorear, né? Como que foi isso? Muito cedo, né? Aos 14 anos. Gravou DVD? Como é Não. que foi? Como é que foi essa experiência de sair para pregar, de iniciar essa chamada? É uma chamada que eu acho que poucos que estiveram no Concardcast até agora chegaram a exercer, né? É, Como que foi isso? Como que é essa experiência? Conta, e tão novo, né? Conta é. pra galera. Eu comecei a sair para pregar com 14 anos de idade, né? 14 para 15 anos, e foi uma experiência. Eu posso dizer assim que Deus é quem fez isso, né? A gente começou a pregar em várias igrejas, principalmente no nosso campo, no campo que eu participava, que eu fazia parte, no ministério que eu era, e foi dada a oportunidade para a gente pregar, mas o boom mesmo, podemos dizer assim, foi aos 20 anos, 21 anos aproximadamente. Foi quando eu comecei a pregar muito no Ministério de Madureira, né? Demais, pregava muito em São Sebastião, ali na 301, preguei onde era o Pablo Gonçalves, que era o líder lá na época. Preguei em outras igrejas, por exemplo, do Ministério Shekinah em São Sebastião. E aí comecei a rodar Brasília em vários locais, em várias localidades. E aí foi quando eu comecei a pregar. Não preguei fora de Brasília
2 vezes só, eu acho que Deus não tinha. Eu nunca me achei, vou ser sincero pra você, Pastor Rodrigo, eu nunca me achei um pregador itinerante. Eu nunca achei que eu era um pregadorzão, assim, uma coisa assim, tipo, nossa, ele é um pregador itinerante, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou pregar uma palavra bíblica, né? Uma palavra que tem início, meio e fim, que era o que a gente aprendia, principalmente nos cursos de homilética. É, mas eu não era uma pessoa de movimento, de movimentação, daquela coisa assim, tipo, estrondosa, não. Eu sempre fui aquela pessoa que pregava a palavra, né? E eu não me achava um pregador itinerante, né? Eu acho que eu sempre tive uma certa dificuldade em me subestimar, né, em tudo que eu faço, né? Então, assim, eu não me achava, mas eu entendi que Deus soprou o meu nome. E ele soprou o meu nome para me fazer conhecido, principalmente dentro do Ministério de Madureira. E aí, quando eu vim para o Ministério de Madureira, já tinha muitos amigos espalhados por aqui, porque eu já tinha ministrado em alguns locais, né? Então, assim, ficou mais fácil para mim a adaptação, podemos dizer assim. Deus é intencional, né? Deus é intencional. Tem um porquê. Pô, tu Pra tem um quem porquê. tudo. Tudo pra quê? Eu não entendia por que, que eu pregava tanto no Ministério de Madureira, por que, que eu pregava tanto em São Sebastião, no Residencial do Bosque, no Residencial Oeste, no Monte Moriá, não sei o que lá. E aí Deus foi intencional, até que chegou o dia em que eu cheguei no Ministério de Madureira. E o Ministério de Madureira tem uma propensão de propagar pastores itinerantes, né? De adequar, aí sempre teve muito essa veia de itinerante, né? O Ministério de Madureira. Então, eu, eu, eu vivi essa fase e eu falo, não sei por quê, porque eu não me acho um pregadorzão, tipo assim, né? Hoje as pessoas me convidam para pregar, eu falei, ó, você tá preparado para ouvir uma pregação Pastor. pastoral? Porque eu já pregava meio que pastoralmente naquela época, né? Eu me lembro que eu tinha uns 17 anos aproximadamente, eu fui pregar numa igreja, aí eu trouxe uma palavra sobre oração, né? Preguei sobre oração, sobre secreto, sobre viver uma vida de intimidade. Aí na época que era um pregador, e falou assim, rapaz, mas tu desse tamanho aí já tem uma palavra pastoral desse jeito. E eu falava assim, não mudo muito o meu estilo, né? Então eu sempre fui apaixonado pelos evangelhos, pela cruz, né? Tanto que quando eu terminei o curso de teologia, eu falei sobre o assunto cruz. E aí me perguntaram, por que você quer falar sobre a cruz? Aí eu falei, porque eu acho que a cruz, ela tem perdido a centralidade dos nossos púlpitos e a gente precisa voltar a falar sobre a cruz, a sua obra, sobre Jesus, seu ministério, sua obra na cruz do Calvário. E aí eu fiz o meu TCC sobre a cruz, que é um assunto que, de fato, tem se perdido muito hoje numa era triunfalista, onde a gente quer ouvir só vitória e só pregações que vão massagear o nosso ego e vão nos motivar, a gente não ouve falar muito sobre cruz. Então, eu pregava muito sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o ministério de Jesus. E eu me lembro que uma vez eu até falei para o pastor Samuel Ferreira, né, o vulgo bispo, nosso amigo que teve aqui no podcast, que eu tinha um sonho de pregar só os evangelhos. E aí ele pegou e falou assim: "Nossa, mano, que legal, que interessante". Então assim, eu falo pra você que eu vivia uma época itinerante, não sabia por que na época, mas entendi que Deus tinha um propósito em tudo e ele fez esse propósito se cumprir, está fazendo esse propósito se cumprir. E a gente percebe assim que já tinha essa chamada porque um adolescente de 14 anos ouvir uma pregação e se interessar por homilética, exegese, hermenêutica, É, tem que ter uma chamada, né? tem. Naquela Pra, época eu já me interessei. então, justamente. E você falou que nessa idade de 14 anos você começou a liderar. Não foi jovens, Foi, inclusive jovens mais velhos, com mais experiências. Foi seu primeiro contato com liderança foi. de jovens, né? E hoje você está como líder da juventude da região de número um, né? Sim. Que é a região, a liderança ali do CONCAD, né? Na região de número um.
como que foi? Como que você chegou até essa liderança? Conta um pouquinho dessa experiência, porque eu sei que tem muitos líderes também que estão nos ouvindo, talvez alguém até que almeja, né, um dia ter essa oportunidade também. Conta um pouquinho dessa experiência de liderar jovens, adolescentes, mesmo tão novo, né, liderando outros um pouco assim com idade e com mais experiência, né, vamos assim dizer, e também hoje estando liderando aqui a região de número um. Amém. É, liderar jovens sempre foi algo que ardeu no meu coração. Com 14 anos de idade, quando meu pai me chamou para pastorear não, para liderar na realidade os jovens da igreja, eu abracei, né? Eu vi como um desafio, não fugi e abracei, né? E os desafios eram muito grandes, principalmente por essa divergência de idade muito grande. As pessoas olhavam para mim, um jovem muito novo me liderando, eu sou mais velho, tenho mais experiência, né? Ou então uns falavam que eu estava ali somente pelo fato de ser filho de pastor, né? Mas eu lembro que eu dei o meu melhor. Eu sempre tenho comigo que eu vou dar o meu melhor onde quer que eu estiver. Então acho que liderança começa com disponibilidade, aceitar o chamado de Deus e terceiro, dar o seu melhor. E dar o seu melhor não é ser perfeito. Dar o seu melhor não é fazer o que os outros querem que faça. É, de fato, dar o seu melhor. Então eu procuro dar o meu melhor. Eu me cobro muito de ser alguém melhor, melhor pastor, melhor líder, melhor pregador e por aí vai. Melhor pai, melhor marido, em todas as áreas eu gosto de me cobrar muito. Né? Eu exijo muito de mim mesmo. Então, assim, liderei desde os 14 anos. Depois meu pai saiu da igreja que eu liderei, foi para outra igreja também, fui líder de jovens lá, fui líder de missões, fui líder de EBD também na época. E, e para mim, por exemplo, quando eu vim para o Ministério de Madureira, o Concad era um sonho de participar. Então, assim, eu fui uma vez para poder ver como é que era, né, o Concad. Eu nunca tinha participado, amei, né, o Concad e participei do Concad, fiquei muito feliz lá. E aí, logo depois veio o convite, na época, quando eu cheguei no Ministério de Madureira, eu cheguei para congregar na Adeipiranga, né? E o pastor da Adeipiranga à época era o pastor Éder Pains, né? E na época, além de ser pastor da Adeipiranga, ele era coordenador do CONCAD, né? E o pastor Éder Pains é um pastor que me inspira muito. Com o pastor Éder Pains, você sente vontade e prazer de trabalhar, né? E isso não é para glorificar o nome dele, mas eu sei que você sente, eu posso falar porque você também sente isso, parece que fica mais leve com ele. Então, quando a gente chegou na Ipiranga, ele me chamou logo para ser o vice-pastor. Eu falei: não, moço, tu tem fulano de tal, tem ciclano, deixa eu quieto aqui. Não, é você, Deus me conduziu a você e tal. Eu falei: então tá, então já, eu não vou dizer não pro senhor, você é meu pastor, então vamos embora, né? E aí a gente aceitou, e aí ele me chamou para ser líder de jovens da região de número 1. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não sei nem, não conheço nem a região 1 direito, nem os pastores todos do campo, não conheço nada. E aí eu assumi, né, a liderança, né, um desafio muito grande, porque a região de número 1 é uma região espaçada geograficamente, né, podemos dizer assim. Então a gente tem essa dificuldade de unificar a juventude da região de número 1 por conta dessa distância geográfica. E aí a gente foi começando o trabalho, e eu acho que depois de um tempo veio o Recarga ajudou muito isso também, né? É, essa unificação. Mas hoje, assim, eu amo a região de número 1, é uma região que eu amo demais, todos os líderes, inclusive amo vocês, ó, um beijo no coração de vocês, vocês moram no meu coração, e eu posso dizer que, apesar de todas as dificuldades e da distância, eu lidero uma região muito abençoada, muito frutífera, linda, que nós amamos muito cada congregação, cada líder, que nos ajuda, porque eu não faço a região sozinho, né? Eu dependo
muito dos líderes que trabalham ali na igreja local para poder nos auxiliar nisso e sempre colaboram, sempre que a gente chama, vem, participam dos Esquenta com CAD, participa dos recargas e tem sido uma bênção mesmo vivenciarmos isso ali na região de número 1. Então, assim, chegamos ali a convite e abraçamos e demos o nosso melhor. Estava disponível, aceitei o chamado e vamos seguir. E eu falo sempre isso, né? Eu falo até para minha esposa, falo isso, eu poderia muito bem não estar no Concad, abrir mão do Concad, né? Pegar o carnaval, o feriado de carnaval, né? E viajar com a minha família, descansar com a minha família, tá ali aproveitando os meus filhos. Mas eu falo que estar no Concad é um propósito para mim. Eu amo ver jovens chorando na presença de Deus toda vez que eu tô lá contando quem aceitou Jesus, quando a gente tá lá no check-in ou quem foi batizado, eu caio em lágrimas, porque foi um evento de carnaval que começou a minha chama. Então eu tenho a oportunidade de agora fazer com que essa chama acenda na geração que tá vindo. Então, para mim, o Concad, ele tem essa oportunidade de eu viver esse propósito, de manter a chama acesa para geração que tá vindo aí. Então, por isso é que eu não abro mão do Concad, até quando Deus permitir, né, que eu sei que tem uma hora que a gente vai acabar tomando outra direção e outro rumo, mas assim, independente de qualquer coisa, eu acho o Concad um trabalho excepcional, necessário e urgente para a nossa juventude, principalmente para que eles possam viver essa chama. Perfeito, Pastor Davi. Uma coisa que eu esqueci de te apresentar no começo, Pastor Davi também compõe a tesouraria do Concad, né? Falando em tesouraria, irmão, nos ajuda. Aqui, ó, a camiseta do Concad. Pastor Davi tá com a dele. Nós temos 2 modelos, tá bom? Você já sabe o tema, nós já lançamos. Corre lá no site, visita lá concad2026.com.br. Você vai achar garrafa, você vai achar Moleskine, agenda, ecobag, nós vamos lançar lá mais produtos, tá bom? Quem quem veste o Concad, faz o Concad. Quando você compra também qualquer item desse, você está ajudando o Concad a se manter de pé. E não é fácil, né, Pastor Davi? Não é fácil não. A gente vive milagre. Milagre. A gente, para fazer o Concad ficar de pé, gratuito, né, como ele é hoje, realmente é milagre. O Pastor Davi compartilha disso também e também é nosso tesoureiro. Pastor Davi, agora você citou aí, que seria já a próxima pergunta, alguém muito especial, tenho certeza, na sua vida, que é a pastora Suelen, né? Sim. Como que foi esse encontro? Porque a pastora Suelen, ela também não era do Ministério de Madureiro, não é isso? Não. Como que foi esse encontro aí? Porque vocês, eu tô perguntando isso porque a família de vocês é uma inspiração para muitos jovens, para muitos adolescentes, né? A gente vê hoje vocês assim tão lindos, né? Um casal assim excepcional. Como que foi que você se deparou com ela, encontrou com ela? Conta um pouquinho dessa história aí. Aproveitar que ela não tá aqui, né? Que dá para você contar a história aí e fazer uma média boa. O que acontece? Deus tem um propósito em tudo, né? Lembra que eu fui fazer teologia, né? No curso de teologia eu conheci um amigo que era do Valparaíso, de uma igreja batista. E esse meu amigo, ele vivia me chamando para vir na igreja, eu não sei o que lá, não conseguia vir e tal, isso, aquilo, outro. Aí um dia, do nada, eu decidi vir. Ele não me chamou, eu falei, mano, era férias da faculdade, eu falei, mano, quero ir aí na sua igreja, tá? Hoje tem culto de jovens, né? Era uma quarta-feira à noite. Aí ele, mano, tem, só que hoje a gente vai na congregação, a gente não vai ficar na nossa igreja mesmo, não. Aí tu vem pra cá e daqui a gente vai pra congregação. Aí eu fui, né? Cheguei de ônibus, vim de ônibus lá do Varjão, desci aqui no Valparaíso, fiquei na frente da igreja, aí meu amigo chegou e tal. Aí do nada chega a Suelen, desce do carro lá, o pai dela trouxe ela. Rapaz, na hora que eu olhei, eu me interessei, né, por ela. Falei, rapaz, interessei, né? Falei. E aí ela era uma jovem, tinha 18 anos na época, eu tava com 20 anos, né? E aí fomos pro culto, troquei algumas palavras com ela, né? E aí eu me lembro que eu fui dormir na casa desse meu amigo, né?
Eu fiquei pra dormir pra ir embora no outro dia. Aí dormi na casa desse meu amigo. Chegando lá, eu falei assim, mano, é, eu vi uma moça lá que não sei o que lá e tal, tal, tal. E na época, esse meu amigo tava namorando também. E ele namorava, pra minha surpresa, a irmã da Suelen. Eita, coincidência demais. Namorava a irmã da Suelen. E aí eu me falei, cara, gostei dela, que não sei o que lá. E ele mandou mensagem pra irmã da Suelen: Ó, o Davi aqui se interessou pela sua irmã. Aí a irmã da Suelen falou assim: Pois se eu te disser que ela também se interessou por ele, Meu Deus. desse jeito, aconteceu desse jeito. Aí, nessa quarta, me convidaram pra pregar na outra quarta. Aí eu vim pregar na outra quarta. E aí foi quando pela primeira vez eu tive uma conversa com ela, né? Assim, conversei com ela. Isso era julho de 2011, né? Mais ou menos. E aí eu tive uma conversa com ela. Eu me lembro que eu tava tinha uma rampa lá e ela subindo na rampa toda sem graça. E aí a gente conversou. Eu fiz Facebook e ela também pra gente poder conversar. Na época a gente não tinha celular. Tinha celular, mas não era Tão usado tão como usado hoje, assim né? como hoje e tal. E aí a gente começou a conversar nessa época e não começamos a namorar nem nada, começamos a criar uma amizade, a conversar e tudo mais. E uns 2 meses depois, 3 meses, a gente começou a querer namorar. E aí a gente começou a se interessar um pelo outro e aí começamos a namorar. Fiz o pedido, fui lá, ó, inclusive eu quero deixar aqui a deixa pros cabra machos hoje. Olha aí, pega o caderno para anotar. Anota aí, viu? Quando você se interessar por uma menina, vá atrás dela, mas com autorização do pai e da mãe dessa moça. Você não pode namorar ela escondido, não pode namorar ela sem os pais saberem. Não, vá atrás, se interesse, vá atrás. Eu pedi a mão dela em namoro pros pais. Foi difícil, foi. Mas não morri não, gente. Tô bem aqui, casado, pai de 2 filhos. Quase infartou, mas deu certo. Quase infartei, mas deu certo. E aí o que que acontece? Pedi namoro, a gente começou a namorar naquela época. E aí a gente namorou, noivou, casou. A gente venceu algumas questões, né? A primeira questão foi a distância, porque eu morava a 45 quilômetros dela. Então tínhamos essa distância. Os pais dela não deixavam ela ir, em hipótese alguma, para minha casa no início do namoro. Depois que o namoro foi criando uma maturidade, né? Eles foram permitindo algumas coisas, né? É, E na época eu sempre me submeti. O que eles falavam como pai, eu. Não, tudo bem, eu respeito. Não, tudo bem, eu respeito e vivenciei isso ao lado da Sueli. Enquanto isso, nosso amor foi crescendo, a gente foi se apaixonando, decidimos nos casar, nos casamos, né? O segundo desafio é que ela congregava numa Batista e eu numa Assembleia de Deus. E era diferente, mas eu fui para Batista quando eu me casei. A gente casou nessa Batista, o pastor dela que ministrou o casamento, e aí a gente congregou nessa Batista por um bom tempo, né? E eu quero dizer que eu, aqui publicamente, declarar que eu não escolheria outra pessoa para viver, né? A pastora Suelen é o amor da minha vida. Eu amo quem ela é. Tirando o pastor, ela é a Suelen, a minha menina, às vezes acelerada demais, né? Fala alto às vezes. É uma menina que quando pega alguma coisa ela bota pra frente, mas é uma menina dócil, carinhosa, meiga. E o que eu mais amo nela é que ela é uma excepcional mãe. Ela ama a maternidade, ela ama viver esse momento de maternidade a ponto de deixar o seu trabalho para poder vivenciar isso. E eu sou apaixonado nisso nela. E eu posso dizer para você, meu amor, você que tá assistindo, que eu nunca escolheria outra pessoa a não ser você. E eu obrigado, porque eu me lembro que quando a gente se casou, uma pessoa virou para mim e falou assim: Mas Davi, você tem uma chama ministerial e ela não tem. Hum. Eu não vejo nela uma chama ministerial, que não sei o que lá. E na época eu nem levei isso em consideração, né? Mas eu me lembro que quando a gente foi chamado para pastorear, para iniciar do zero a AD Marajó, eu falei com ela e ela
falou, mas eu não sei ser pastora, eu não sei fazer nada, eu sou a pessoa dos bastidores, eu não prego, eu não sei o que lá. E eu virei pra ela e falei, meu amor, nós vamos dar o nosso melhor. E aí ela pegou e aceitou e topou o desafio, a gente começou a obra ali do zero, então eu posso dizer que talvez na época que a gente começou a namorar, não havia uma expectativa de ministério nela, mas ela abraçou o chamado e vivenciou o chamado junto comigo, e tem vivenciado o chamado junto comigo, que eu posso dizer que hoje meu ministério tem muito a colaboração dela. Rapaz, mas que forte, um momento romântico aqui do Concadcast. Tiagão, Thiago é o nosso, trabalha aqui nos bastidores aqui com a gente, editando. Ele vai fazer esse corte, nós vamos mandar pra Sueli, viu? Ela tem que registrar esse momento. É verdade. Mas que história linda. Inclusive, você foi falando ali, assim, sobre relacionamento, e eu fiquei pensando, acho que a gente tem que criar algo também nesse respeito, a esse respeito, falar sobre relacionamento. É Pra verdade. galera, nós temos aí muitas pessoas com boas histórias, né? E às vezes um episódio como esse fica muito É curto curto pra demais. falar, mas só a sua história eu já fiquei curioso, querendo saber mais como é que foi. Imagino que a galera também. Se você gostou, comenta aí, viu? Fala, eu quero que vocês falem sobre relacionamento, escreve alguma coisa aí só pra Isso. gente entender, mas é uma história muito linda mesmo, realmente, Amém. e que já está dando frutos, né? Dois É. frutos já, né? Então, parabéns pela família abençoada, Pastor Davi. Amém. Meu pastor, falando sobre Concade, voltando, né? Já falamos muito, mas voltando um pouco a falar assim, sobre Concade, esse ano o tema é legado. É um tema que tem impactado já os nossos corações. Você já contou aqui a história de legado do seu pai, né? Seu pai ainda pastoreia, né? Até Pastoreia. hoje. É pastor. Que bênção. Você já está construindo aí o seu legado, né? Sua família, sua casa. Mas eu queria saber assim, como que o pastor gostaria, como que o pastor Davi gostaria de ser lembrado? Qual legado que você gostaria de deixar, né, para as pessoas que vão lembrar de você, vão lembrar da sua trajetória, porque você citou aqui, falou um pouco da sua história, mas o que de fato você gostaria que chegasse assim, ao coração das pessoas que estão nos ouvindo nesse episódio? É. Você até falou, né, dos meus dois filhos. Eu quero deixar aqui um abraço para minha primogênita, minha primeira filha, que é a Liz, e o Benício, e dizer que eu sou realizado em ter esses dois filhos. Se eu pudesse, teria mais, mas não tá dando, não, gente. Eu também tenho esse mesmo pensamento. Se eu Até pudesse, eu queria, mas... teria mais. Seria muito bom, mas dá não. E eu acho que quando se fala legado, hoje a minha maior preocupação e meu maior desejo não é deixar um legado para os outros, é deixar um legado para o meu filho e para minha filha e para o meu filho. Eu acho que o mais importante é esse, né? Eu não estou preocupado apenas com o legado que eu posso construir para AD Marajó, para os jovens do Concad, né? Em uma conversa que eu tive com a Suelen, eu até falei, amor, e outra coisa, o Concad é a futura incubadora da chama nos nossos filhos. Porque a gente precisa entender que futuramente os meus filhos, os Vai seus estar. filhos, os nossos filhos, você que é pai É. e que está assistindo esse podcast, vão passar pelo Concad. E a gente vai poder falar, ó, contribuir, alguma É, coisa ali a gente fez, tem alguma serviu. coisa ali que É. foi a gente quem colaborou. Então, assim, é, a palavra legado, ela me impacta muito, por quê? Porque nós vivemos uma época onde há um certo desprezo pelo legado, né? Onde a nova geração se preocupa mais em construir algo e não em dar continuidade a uma construção, né? O apóstolo Paulo foi um plantador de igreja, né? E nós ajudamos na implantação da Ipiranga e implantamos a AD Marajó ali pela graça de Deus, né? Mas a gente precisa entender que nós não somos o dono da obra. E como o apóstolo Paulo, plantador de igreja, ele deixou isso claro quando ele disse: um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então a gente precisa entender que existe um legado. Alguém vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, e esse legado ele precisa continuar.
né? Então, assim, a palavra legado, ela impacta a minha vida nesse sentido de entender que eu preciso deixar alguma coisa, mas não ser dono dessa coisa, porque quem planta uma semente, Forte. deixa lá. Outras pessoas podem vir cuidando e regando. Então, o que eu falo sobre legado é que legado é a semente que vai perdurar por uma geração. Legado é uma semente que vai perdurar e passar para uma próxima geração. Então, diante disso, nós conseguimos entender que legado é uma palavra necessária. Eu quero, inclusive, agradecer a Deus por você, juntamente com toda a coordenação, ser inspirado para trazer esse tema para o Concad, né? Então, o legado que eu quero deixar, talvez se eu fosse falar, seria deixar um legado para os meus filhos. O meu pai foi alguém que plantou a semente do evangelho. O meu pai foi alguém que deixou a semente do evangelho na vida de muitos jovens, na nossa vida, principalmente. Então, hoje, qual é o legado que eu quero deixar? Um legado sobre a mensagem do evangelho e sobre a cruz como obra de redenção para nós, né? Se eu pudesse falar, eu tenho um sonho de transformar o meu TCC em um livro, né? Eu preciso ativar esse projeto aí. Ô, pastor Davi, ativa, 2026, viu? Vamos, eu vou me esforçar para poder fazer isso, de fato. Mas o legado que eu quero deixar é um legado de precisamos pregar o evangelho, viver o evangelho e viver a obra da cruz. E isso não para nós, mas para os outros. Não Forte. deixar a cruz se apagar, passar, sem que os outros saibam o que a cruz faz. Porque hoje é muito fácil abrir igreja, mano. Hoje qualquer pessoa se intitula pastor e abre igreja, né? Mas a pergunta que eu quero deixar para nós é: que tipo de igreja estamos construindo para a geração que vem? Qual é a, o efeito do nosso serviço, do nosso trabalho, da nossa semente que a gente quer deixar para a próxima geração? Então, o que eu quero deixar para os meus filhos é que eles olhem para mim como alguém que semeou a palavra, que arrancou toco, que conquistou almas ali na AD Marajó, quando plantou a igreja lá do zero, mas que não foi para mim, não foi por mim, foi por cada jovem, cada família, cada pessoa que poderia ser alcançada ali. Não foi para que eu fosse conhecido, para que eu fosse melhor do que os outros. Muito pelo contrário. Eu sou o mais improvável possível de ser um pastor no Ministério de Madureira, o mais improvável possível de liderar uma igreja tão linda e tão bela como a de Marajó, o mais improvável possível de ser o líder da região de número 1, de estar como tesoureiro do CONCAD, até porque são vários fatores que eu poderia citar aqui, não caberia nesse podcast aqui, mas aprove a Deus me trazer para o ministério de Madureira, me colocar aqui, me plantar aqui, fazer florescer aqui e frutificar aqui. Então, eu quero viver o propósito de Deus e deixar o meu legado para a minha família, para os meus filhos e para os jovens principalmente. Muito forte, pastor Davi, muito forte tudo aquilo que, através desse episódio, nós aqui ouvimos. Com toda certeza, fica um sentimento da gente querer ouvir mais, né? É. Mas a gente está chegando ao fim. Só que eu quero descontar aqui algo que você pegava aqui de surpresa os participantes, né? Que era um bate-bola. Agora eu vou descontar e vou devolver, tá? Eu vou Uhum. falando aqui, fazendo as perguntas, você responde o que vier, primeira coisa na sua cabeça. Tá bom. Um versículo. Um versículo, eu sempre gostei muito de Efésios capítulo 4, verso de número 13. Porque ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, outros para pastores e evangelistas, né? Para o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo sempre impactou a minha vida. Eu sempre gostei porque é um versículo impactante. Perfeito. E um hobby que o pastor Davi tem, assim, que quase ninguém sabe? Algo que você gosta de fazer? Eu gosto de correr, mas tem um tempo que eu tô parado. É, É, eu lembro que você estava bem ativo, é, inclusive gravava uns vídeos e eu acompanhava lá, tem é, que voltar. tem que voltar. O seu time do coração?
Rapaz, eu sou corintiano. É mesmo? É o melhor time de São Paulo. Não dá pra homem ser perfeito, né, irmão? É desse jeito, né? Foi gente boa, foi bem até aqui, mas se ele fosse perfeito até o final, né? Eu tenho uma É, justificativa. ah, O apóstolo Paulo ah, escreveu a Coríntios sobre o amor. Então, né? Se hoje o pastor Davi não fosse o pastor e não fosse um belo advogado como o senhor é, o que que você acha que o pastor Davi seria? hoje, se eu não fosse pastor e advogado, talvez eu seria um comerciante. Você gosta Eu dessa amo área? essa área de relacionamento, de comércio. Eu acho que provavelmente eu teria o meu mercado, o meu sacolão e seguiria os passos do meu É. pai. Ah, seu pai é dessa área também. Meu pai hoje tem um mercadinho em Tá, casa, tá. né? Ah, bacana. E o Concade para você é? O Concade para mim é a oportunidade de semear nos nossos jovens a chama do evangelho. Eita, que benção. E se hoje você recebesse um convite? Esse convite chegou para você e esse convite é que você vai almoçar ou jantar com Jesus em um lugar. O que que você perguntaria para ele? O que que você falaria para ele nessa ocasião? Nossa, que pergunta interessante, né? É, Ao me sentar na frente de Jesus, eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria é como amar tanto as pessoas como o Senhor amou. E é Eu acho difícil. que é surreal e esse amor incondicional, esse amor que não tem fim, esse amor que nunca acaba, né? Então eu perguntaria para ele como amar as pessoas de maneira incondicional como o Senhor ama. Eu quero ir aprender a vivenciar esse amor. Forte, forte. Uma qualidade e um defeito do Davi. Uma qualidade e um defeito. Eu sou um cara estudioso, gosto de estudar. É uma qualidade que eu vejo isso em tudo que eu vou fazer. Eu gosto de estudar, gosto de analisar. E eu tenho um certo defeito, né? Eu tenho dificuldade na execução. Eu acho que essa é a minha dificuldade na execução. E aí vem uma outra parte, né? Eu me completo com a Suelen. Eu sou o cara do pensamento, da ideia, e ela é a esposa da execução. Ela é a mulher da execução. O que coloca na mão dela como a ideia, ela vai lá e Ela executa. faz. E para finalizar, aqui eu gostaria que você deixasse um último recado para a Juventude Concade, aquele mesmo que você pede, né, para os convidados fazer, agora é a sua vez. Se fosse chegar uma mensagem agora no WhatsApp de cada adolescente, de cada jovem, essa mensagem estaria escrito o quê, Pastor Davi? Bem, se eu pudesse escrever uma mensagem hoje para todos os jovens do Concade, eu diria que vocês têm a oportunidade de viver o melhor tempo de vocês da melhor maneira, que é na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor Davi, muito obrigado por esse episódio. Eu acredito que nós vamos gravar outros, viu? Porque, como eu falei, fiquei curioso aqui, fiquei querendo perguntar muita coisa, mas a gente tem limitado ainda o tempo, né? Nós vamos ter outro episódio, então, muito obrigado. Amém. Para nós foi uma alegria muito grande. Muito obrigado por você acreditar nesse projeto, que por mais que eu tenha sonhado, até pensado, mas você foi o canal, você foi o instrumento de Deus para fazer esse projeto acontecer. Então, muito Amém. obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, Pastor Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto e do Concade e me sinto muito realizado, feliz e satisfeito. Amém. E você que está nos ouvindo, se inscreve, se não se inscreveu ainda, misericórdia, curte, compartilha com alguém, nos segue nas redes sociais, tá bom? E não deixe de adquirir a camiseta do Concade, as garrafas, Moleskine, agendas, tá bom? Nos ajude, tá? Quem veste o Concade faz o Concade. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.